Olá, vamos falar sobre gluteoplastia. O que é isso? Gluteoplastia é aumentar o bumbum. Você tem duas formas de aumentar o bumbum no Brasil e no mundo: com prótese glútea ou com gordura. A mais utilizada é a lipoescultura. Como assim? Você vem, tira a gordura da região dos flancos, costas, região sacral e culote, prepara esta gordura numa centrífuga, tira a impureza fora e reutiliza a gordura pura no bumbum, dando aquele aspecto bem bonito e arredondado que toda mulher merece. Absorve 30% e o restante fica para sempre. Porém, tem mulheres que não têm gordura o suficiente para reutilizar na pessoa, ou o volume necessário vai ser muito grande de gordura. Você faz o quê? Indica uma prótese glútea. É muito rara a indicação glútea precisa. O que é isso? Mulher que não tem nada de bumbum e precisa colocar prótese, porque a maioria das pessoas tem gordura localizada. Então vamos supor que você não tem indicação de tirar gordura, ou já tirou, já fez uma lipoescultura, não ficou tão bom, ou você precisa de mais volume. Você vai colocar prótese. A prótese de silicone do bumbum é a mesma da mama. O que muda? A consistência do silicone. A prótese de mama ela é mais maleável. Se você tocar, ela é mais molinha o silicone pela área. É uma área erógena, macia, então não pode ser um toque duro, porque a mulher não tem dureza na mama, sabe aquela coisa que é uma pedra. É uma coisa macia, levemente consistente. Já a prótese glútea é ela é muito mais firme que a de mama, por ser uma região de impacto, então tem que ter uma densidade maior esse silicone. Olha para vocês entenderem, eu abri uma prótese aqui, o silicone é bem mais duro, o de mama vai e volta muito fácil. Esse, é muito mais firme que o normal. Marcelo, quero colocar a prótese glútea, o cirurgião plástico indicou para mim, o que eu faço? Bom, vai numa consulta, ele vai lhe examinar. Examinou, tem indicação de colocar prótese. Geralmente, se você nunca fez cirurgia para nada, o cirurgião plástico vai indicar duas técnicas: a lipoescultura com a colocação de prótese para algumas áreas que a prótese não chega. Então, vai colocar prótese. Basicamente, nós temos dois modelos. Vamos escolher aqui para vocês entenderem as imagens. Nós temos a prótese redonda, que ela não tem esse biquinho, então é igual uma prótese de mama, só que levemente mais achatadinha. Ela não é tão projetada quanto a prótese. Olha a diferença de projeção para vocês entenderem. A redonda, nós não temos esse bico. Então ela é redonda nessa consistência. E nós temos a quartzo, que é este modelo aqui. Este modelo é indicado basicamente quando a pessoa tem aquela depressão na região lateral do bumbum, quando você precisa dar uma projeção maior para a região inferior. Então o cirurgião plástico vai avaliar o seu glúteo e ver o que é mais indicado para você, se é a prótese redonda ou a prótese quartzo. E escolher o modelo. Aqui, redonda, quartzo. Ele vai colocar a prótese de acordo com a estrutura que você tem. Mais para cima, mais para o ladinho, de acordo com a musculatura. Como é que se faz essa cirurgia? Vai para o centro cirúrgico, geralmente é feita uma raquianestesia, igual aquela de cesárea, sabe? Faz, fica de barrinha para baixo, o cirurgião plástico vai operar. Geralmente, a incisão é bem no meio do cofrinho aqui, bem aqui no meio. Uma cicatriz que varia em média de 7 centímetros, bem no meio do bumbum, não dá nem para perceber. Por esta cicatriz, o cirurgião plástico vai colocar a prótese dos dois lados, então é uma cicatriz para os dois lados do bumbum. Como é feito isso? Então vamos avaliar aqui para vocês entenderem este movimento. Aqui, a gente usa essa cicatriz aqui no meio, aí o cirurgião plástico vem e vai fazendo um descolamento aqui nesta área aqui, e aí descolou a área e coloca a prótese pela mesma cicatriz os dois lados. Então é bem legal porque é uma cicatriz única. Operou. A prótese é colocada em qual área? Que todo mundo pergunta, Marcelo, ela é uma prótese subcutânea, atrás da fáscia, atrás do músculo. Nós cirurgiões plásticos costumamos dizer que é a única prótese totalmente em volta de músculo. Como assim? Nós temos 3 músculos no bumbum: o glúteo máximo, médio e mínimo.
Então o cirurgião plástico vai fazer um sanduíche de prótese, de músculo assim. Você coloca músculo embaixo, prótese e músculo assim. Então ela é totalmente intramuscular. Como vocês podem ver nesta foto aqui, ó, ela fica totalmente em volta de músculo, diferente da mama, que geralmente na parte inferior da mama não tem músculo, só para vocês lembrarem. Então, colocou a prótese, fica totalmente intramuscular, desta forma aqui. Por quê? Segurança maior da paciente e risco menor de deslocamento do implante. Pode ou não ser utilizado o dreno. O volume da prótese vai ser escolhido na hora da cirurgia. Vamos lá, colocou a prótese no meio do músculo, precisou usar dreno, não precisou de acordo com cada caso. O cirurgião plástico tirou gordura localizada. O que vai ser feito? Então ele tirou essa gordura localizada aqui e colocou a prótese. Tirando a gordura, você vai reutilizar a gordura nas áreas onde a prótese não chegou. Então você pode colocar na parte lateral, na região inferior do bumbum, na região infraglútea onde a prótese não chega. Por quê? Nós sentamos, para vocês entenderem, nós sentamos geralmente aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês em verde. Nesta parte aqui do bumbum e na coxa. Daqui para cima a gente não senta. Então, geralmente a prótese é colocada, para quem não sabe, nos 2/3 superiores do bumbum. O terço inferior não tem prótese. Então, esta área, geralmente a gente coloca a gordura da lipoescultura realizada na hora do procedimento. Por que não coloca a prótese aqui embaixo? Risco de deslocamento na hora de sentar, trauma e assim por diante. Tá bom, gente? Então, questão técnica. Marcelo, coloquei a prótese, fiz a gordura, cuidados e como vai funcionar. Um segredo que o cirurgião plástico vai avaliar antes de finalizar a cirurgia: a pele embaixo do bumbum. Por quê? Dependendo da idade da paciente, ela tem flacidez de pele aqui. Então, além da cicatriz intraglútea, você pode tirar um pouco de pele nesta área aqui, fazendo uma cicatriz aqui embaixo. Ela é indicada para pessoas geralmente mais velhas, que tenham bastante flacidez de pele nesta área aqui e a prótese não conseguiu distender o suficiente a pele de todo o bumbum como é esperado, tá bom? Então isso é avaliado na hora da cirurgia e se você vai topar ou não ter uma cicatriz. Isso aqui é mais raro. O normal é ter apenas esta cicatriz aqui associada aos preenchimentos laterais com gordura onde a prótese não chega para deixar o bumbum mais arredondado. Operou, foi para o quarto. O que mais que vai acontecer lá no quarto? Então, ele vai escolher o modelo de prótese ideal para você. Você vai usar um modelador. Esse modelador geralmente é o primeiro mês 24 horas e depois de acordo com cada cirurgião. Uma coisa primordial de cuidado: não pode se sentar por 15 dias por causa do risco de deslocamento do implante. Então, o cirurgião plástico vai indicar o paciente ficar sempre de barriga para baixo e andar normalmente. Só não pode sentar. Fechou? É meio chatinho, mas é de boa assim, não é nada absurdo. Combinado, gente? Bom, resultado final depende de cada caso, mas em média 8 meses a 1 ano para poder avaliar bem o bumbum. Lembrando que nem toda mulher pode pôr prótese glútea. Se ela for bem indicada, colocar totalmente retromuscular atrás do músculo fazendo isso, ela fica bem escondidinha, dando um aspecto bem agradável e raramente alguém percebe se a mulher tem prótese glútea ou não. Combinado? Gente, assim, espero ter orientado vocês corretamente. Não tem durabilidade, sabe? Aquela coisa, Marcelo, tem validade, como é que funciona isso? Gente, é igual a prótese. Você tem que fazer a avaliação a longo prazo. Se ela não der problema, vai ficar com ela para sempre. Claro que se der alguma coisa, vai ter que trocar. Tá bem? E é isso. Estou à disposição, te dei várias dicas aí para vocês conversarem com o seu cirurgião plástico, tá bom? Abraço para vocês. Olá, hoje vamos falar sobre harmonização facial. Gente, o que a harmonização facial faz e pode fazer por você? Então, a harmonização facial é usar táticas e técnicas no consultório para melhorar o rosto de uma pessoa. Então, o cirurgião plástico vai fazer o quê? Ele vai avaliar o rosto e dividir o rosto em 3 porções diferentes: superior, medial e inferior.
Através dessas divisões, ele vai escolher e ver com o paciente qual a principal queixa que ele tem. Se é a região frontal superior da testa, vai avaliar se é necessário fazer um botox, um preenchimento debaixo da cauda do supercílio para levantar. Na região medial, pode avaliar o nariz, o sulco das olheiras, a maçã do rosto, o arco zigomático. Na região inferior, lábio, contorno labial, o sulco do bigodinho chinês, o ângulo de mandíbula. Então, gente, a harmonização facial não é olhar apenas para uma área específica. É o cirurgião olhar todas as áreas faciais e orientar o paciente o que dá para melhorar. Basicamente, nós temos 3 armas que a gente pode utilizar. Armas nos sentidos terapêuticos para o paciente. Nós temos o mais comum e utilizado é a toxina botulínica. Para quem não sabe, o Botox vem num frasco lacrado em forma de pó. Então, o cirurgião plástico vai avaliar a musculatura da pessoa e vai diluir aquele frasco exclusivamente para aquela pessoa, fazendo a dose ser específica para aquela musculatura que ele está avaliando. Por que isso? Porque às vezes o músculo é mais forte, mais fraco, então o cirurgião plástico vai dosar esta dose de acordo com a sua fisionomia. Outra arma muito utilizada é o ácido hialurônico. Geralmente, para quem não sabe, a ampola do ácido hialurônico vem em 1 ml, uma seringuinha. Aí a gente vai abrir, vai pôr uma seringa ou uma agulha, uma cânula aqui na ponta e vai utilizar este ácido para fazer a harmonização. Ele tem algumas profundidades diferentes de acordo com a área que o cirurgião plástico vai tratar. Por exemplo, ele vai tratar as olheiras aqui. Ele vai usar um ácido super fino, com uma microcânula ou com uma agulhinha bem fininha para preencher. Se ele vai usar uma região mais profunda para dar mais sustentação, ele vai usar uma agulha às vezes um pouquinho mais calibrosa, mas ele vai fazer um preenchimento mais profundo, perto do osso. Marcelo, mas falar dessa forma parece que vai doer. Gente, na verdade a harmonização raramente dói, sou bem honesto para vocês, porque a gente pode usar primeiro um anestésico tópico, que é uma pomada, depois a gente vai usar o anestésico mesmo infiltrativo em alguns casos. Lembrando que todos, praticamente hoje, os preenchimentos de ácido hialurônico vêm com xilocaína dentro. Então é muito mais confortável fazer hoje do que antes. Quando você precisa dar esse ângulo de mandíbula aqui, ó, bem definido, você faz na profundidade do arco da mandíbula aqui. Então ele é um preenchimento realmente mais profundo para as pessoas. Então isso é extremamente importante para as pessoas entenderem que a harmonização não é usar, vou usar só ácido no rosto. Não, ele vai usar, o cirurgião plástico vai utilizar o ácido de forma diferente, em profundidade diferente, em áreas diferentes. Então o paciente tem que estar disposto a ouvir tudo o que é necessário para melhorar o seu rosto. Outra arma muito em voga é o Sculptra. O Sculptra, na verdade, é um ácido polilático, diferente do ácido hialurônico. O ácido hialurônico vem assim. O Sculptra, que é um produto diferente, ele age de forma diferente. Então, para quem não sabe, ele vem em forma de pó também, ó, é um pozinho, ele vem condensado, onde o cirurgião plástico vai diluir ele de acordo com a área de utilização. Este Sculptra, ele serve tanto para dar volume, como para tratamento da pele da paciente. Então vamos supor que você fez o Botox, você fez o preenchimentos em áreas diferentes de acordo com o que você precisa, mas a pele ainda não tá aquela coisa boa, sabe? Tem um pouco de flacidez, você não tem aquele turgor necessário para dar aquele aspecto de jovialidade. Aí você vai usar o Sculptra na pele. O Sculptra não é feito em apenas uma sessão. Ele é feito em média de 2 até 4 sessões, dependendo do grau de flacidez de pele da pessoa. Então o cirurgião plástico vai utilizar o Sculptra para melhorar esta pele. Por exemplo, eu, Marcelo, faço as 3 coisas em mim. Há quanto tempo? De acordo com o que eu fui aprendendo. O Botox eu uso há mais ou menos 13 anos. O preenchimento eu uso 1 ano menos do Botox, porque eu não precisava há 3 anos atrás, eu precisava só há 12 anos atrás. Então uma vez por ano eu faço em mim. O Sculptra, que é um produto mais novo, eu faço há uns 3 anos na minha pele. Por quê? Porque eu quero envelhecer com um lar mais leve. Eu vou envelhecer naturalmente como todo mundo. Eu só quero ter o aspecto mais jovial que a gente precisa dar, obviamente, para se sentir bem. Claro, gente,
que eu faço isso porque eu sou um cara vaidoso, eu gosto de me cuidar. Então eu sempre falo que o cirurgião plástico vai avaliar o que é necessário para a paciente e aí orientar o paciente de acordo com esses ângulos. Então ele pode utilizar todas essas armas para definir o que é necessário no rosto da pessoa, para dar aquele aspecto mais leve, de leveza para a pessoa. Marcelo, mas eu tenho medo de agulha, de cânula, como é que funciona? Ó, só para vocês entenderem. Isso daqui é uma agulhinha. Olha o tamanho dela, ela é muito pequenininha. Não entra toda a agulha, gente, é 1/3 praticamente. Então é um tratamento muito rápido, quase indolor. E quem tem um limiar de dor muito alto, você consegue tirar isso de boa, assim, de letra. Para as áreas mais profundas ou para as áreas de abrangência maior, é comum utilizar cânulas, que são mais ou menos deste tamanho que o cirurgião plástico vai utilizar. Cada pessoa, cada cirurgião aprendeu de uma forma diferente. Então tem cirurgião plástico que gosta de cânula, que gosta só de agulha. Eu costumo usar as duas coisas de acordo com o rosto da pessoa. Então eu vou avaliar e eu vejo que é melhor para mim, para aquela área que eu vou tratar, e eu costumo usar esse arsenal de tratamento que tem aqui para isso. Marcelo, é muito caro? Gente, assim, cada produto tem um custo diferente. Eu não posso falar aqui custos para vocês, mas o que eu posso dizer é que assim, quanto mais coisas você coloca, vai utilizar, mais caro se torna o tratamento pela quantidade de produto que utiliza. Lembrando que a maioria dos produtos são importados. Então assim, é um tratamento que cabe no seu bolso de acordo com aquilo que vai ser feito e que você precisa fazer. Combinado? Então espero ter ficado várias dicas para vocês aí do que é uma harmonização, as armas terapêuticas que nós temos para poder fazer isso de bem. Estava lembrando de uma coisa. Também é possível fazer a harmonização com gordura na hora da cirurgia, tá bom? Então, em vez de você usar o ácido hialurônico, você usa gordura na hora da cirurgia para harmonizar melhor o rosto. Então, fica essa dica importante no final, tá bom? Abraço para vocês! Olá! Vamos falar sobre uma cirurgia que está na moda, chamada de Lipo HD, que é a Lipo High Definition, que é um termo americano, ou LAD, lipoaspiração de alta definição. Qual a diferença básica da lipoescultura para LAD? A lipoescultura retira a gordura de uma forma igual em todo o corpo. Então você vai retirar gordura de acordo com a área, igualmente proporcionalmente em todo o paciente. A LAD, você vai tirar gordura de forma diferente de acordo com os músculos que a pessoa tem. Através dessa retirada de forma diferente, você vai utilizar um laser ou um material específico que cada cirurgião possa querer usar, o mais comum é o laser, e ele vai marcar as dobras musculares que nós temos no corpo humano. São dobras naturais, ninguém vai criar dobras novas. E aí, desta forma, fica um abdômen mais definido. Então nós podemos ter uma lipoescultura normal, você vai tirar gordura de uma forma homogênea, vamos dizer dessa forma, ou tirar gordura de forma diferente e marcar os vincos musculares. O princípio de consulta, anestesia é igual. Pós-operatório muda um pouquinho que eu já vou falar sobre isso. Mas vamos usar essa imagem do corpo humano, a anatomia muscular para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Então, aqui nós temos o corpo humano despido de pele e gordura. É assim que nós somos. O que a LAD faz? O laser vem, então você tira a gordura das áreas que tem a queixa do paciente e você vai utilizar a LAD para marcar os vincos musculares que existem nas pessoas. Nós podemos marcar as costas, a região do deltoide, braço, dos bíceps e tríceps, a região glútea. Então, toda esta área pode ser marcada através do laser. Você vai virar o paciente e vai fazer a frente. Também ele faz uma lipoescultura, tira a gordura e aí você vem definindo os vincos musculares nas pessoas de acordo com a queixa que cada paciente possui. Uma das queixas principais é, doutor, por que uma pessoa fica com o abdômen extremamente chapado e outra fica com o abdômen menos definido? Nós temos basicamente 3 tipos de LAD. Nós temos a LAD básica, que você só faz os vincos laterais. Nós temos a intermediária, onde você faz esses vincos dos oblíquos.
e essa linha média, então você tem esta linha e estas linhas musculares aqui. E nós temos a avançada, que seria fazer os famosos gominhos nas pessoas. E em mulheres, nós evitamos fazer todos os gominhos, porque fica com o abdômen muito masculinizado. Claro que depende do gosto de cada paciente para ver o que o cirurgião pode oferecer melhor para ela. O homem já quer aquele abdômen totalmente chapado, para poder marcar totalmente a musculatura. Além dessas áreas, você também pode definir levemente essa região muscular e a região do peitoral, que é muito pedida também. Algumas mulheres pedem para definir o músculo da coxa, esta área aqui. Para quê? Para que ela, quando for malhar, ela tenha uma definição muito maior da musculatura. É uma cirurgia bem legal de fazer e fica bem definida. Parece uma perna totalmente bem adaptada para a musculação. Então a LAD é uma cirurgia diferente. Por quê? Ela é mais trabalhosa, porque exige uma expertise a mais do seu cirurgião para poder definir melhor esses vínculos musculares que nós temos no corpo humano. Ela está na moda justamente por isso, porque o princípio mudou. Antes era só retirar a gordura. Hoje você retira a gordura e define os vínculos naturais da musculatura. Você não vai criar músculo onde ele não existe. Por isso que as definições são diferentes. Toda pessoa pode fazer LAD? Depende. A pessoa que é mais cheinha, não tem um perfil de atleta, você não consegue definir muita coisa. Você consegue fazer, às vezes, a definição só lateral aqui dessa musculatura. Vamos apagar um pouco aqui para falar melhor. Então você consegue definir melhor só essa musculatura aqui lateral. A pessoa que já malha um pouco, 2 a 3 vezes por semana, mas não é tão rigoroso na dieta, você faz uma LAD intermediária. E a pessoa que malha bem, mas não consegue definir a musculatura, você vem complementando para fazer a LAD completa na pessoa. Então o cirurgião vai definir o seu tipo de LAD de acordo com o biotipo que você já tem. Combinado? Claro que para manter isso, mantém-se musculação, atividade física, nutrição, para manter o resultado. Fora isso, vai ter que usar malhas, tem que usar no pós-operatório, a gente usa materiais que ajudam a fazer o vínculo melhor da musculatura. É um pós-operatório diferente, um pouco menos doloroso, com menos equimoses, áreas roxas do corpo. E a drenagem vai ser obrigatória da mesma forma. Combinado? Anestesia. O cirurgião vai usar ou anestesia geral, ou peridural, ou raque anestesia. Depende de cada experiência de cada cirurgião, onde opera, o perfil de cada pessoa. Combinado? Então fica a dica do que é uma LAD e de como ela pode trabalhar melhor o corpo de vocês. Abraço para vocês! Olá para vocês! Hoje vamos falar sobre lipoaspiração. Gente, tem várias definições. Cada um vende o peixe da forma que quer. Mas o princípio básico é sempre o mesmo. Retirada de gordura localizada. Isso é uma lipoaspiração. A diferença de uma lipoescultura é que além de você retirar gordura localizada, você vai reutilizar esta gordura no mesmo paciente. Já vou contar para vocês como é que é feito isso. Mas antes vamos partir de princípio aonde é feita essa lipo, que muita gente tem dúvida. Este daqui é a imagem do corpo humano. Deixa eu usar meu brinquedo novo aqui. Aqui. Então, o corpo de um homem e o corpo de uma mulher. A lipoaspiração, ela vai ser feita em várias partes. Pode ser feita de acordo com a queixa do paciente. Então, nós temos a região do homem. A queixa principal do homem é a abdominal e flanco. Essas áreas são as principais no homem. Mas dá para fazer na perna, na região do peitoral, braços, papada e assim por diante. Nas mulheres é o mesmo princípio. A principal queixa é abdômen, flancos, culote, que é esta região aqui, ó. Eu vou fazer em verde para diferenciar bem o que é um flanco e o culote é isso daqui. Também é feito nas costas, braço, perna. Gente, dá para fazer lipo em tudo que é lugar que tem gordura. Claro que o cirurgião vai ter que avaliar a qualidade da pele, a quantidade de gordura da área, para saber se é possível ou não fazer uma lipo naquela área. Não basta você querer fazer a lipo. Tem que ter indicação precisa para aquilo. Então, isso é uma lipo. Vamos usar o princípio para vocês entenderem aonde é feito essa lipo. Aqui nós temos uma camada de pele com algumas camadas profundas.
Então, para vocês aprenderem, aqui nós temos a pele. Depois da pele, nós temos a camada derme. E aí nós temos a gordura em amarelo aqui, ó. A gordura tem duas camadas, a camada superficial, que é esta camada aqui, e a camada profunda, que é esta daqui. O cirurgião plástico vai mexer nesta camada profunda, basicamente tirando esta gordura aqui, através da cânula de lipoaspiração. Existe uma gordura chamada gordura intraabdominal, que é a gordura debaixo do músculo. Aqui nós temos o músculo, vamos jogar isso para cá. Então nós temos o músculo, que é em vermelho. Aqui debaixo, gente, são os órgãos, intestino, fígado, rim, baço, aonde tem bastante gordura, onde geralmente o abdômen se torna globoso, que é aquela gordura que acumula e você só perde com dieta e atividade física. Então não adianta procurar fazer uma lipo dentro do abdômen, que não dá, tá, gente? É perigoso, tem risco de vida. Então a lipo é feita nesta camada aqui para vocês aprenderem. Aí como é feita essa cirurgia? O cirurgião plástico vai fazer o quê? Vamos usar aqui o nosso materialzinho para desenhar um pouquinho para vocês. Nós utilizamos em primeiro lugar, o cirurgião vai consultar vocês, pedir exames, toda a sequência cirúrgica. Tem vários tipos de anestesia. Anestesia peridural, anestesia geral, local com sedação, depende da quantidade de gordura e de cada cirurgião para indicar o que é melhor para você. Foi para o hospital, vai fazer a cirurgia. A lipoaspiração tem várias definições, além de retirada de gordura. O que é a hidrolipoaspiração? Hidrolipoaspiração é você colocar líquido nesta gordura, ela vai se quebrar com esse líquido e aí o cirurgião plástico vem e faz a lipoaspiração conforme está nesta imagem aqui. Nós temos a vibrolipoaspiração, que seria a cânula vibrar, ela faz esses movimentos de tremor, e ela quebra a gordura, o cirurgião plástico vem e lipoaspira ela de novo. Nós temos a lipoaspiração a laser, que o cirurgião plástico usa um calor na ponta e ela vai liquefazer, queimar esta gordura. Ele queima e aí vem e usa uma cânula para tirar a gordura liquefeita. Resumindo, todas usam a mesma técnica de retirada de gordura, é através de uma cânula. Só que o que muda é a forma de quebrar a molécula de gordura. Cada cirurgião usa uma técnica diferente. E esse material, doutor Marcelo, como é que é feito isso? Bom, o cirurgião plástico vai fazer a lipoaspiração, retirar a gordura. Para você reutilizar o material no mesmo paciente, fazer o que nós chamamos de lipoescultura, esta molécula aqui de gordura, ela não pode quebrar demais, porque senão se torna uma célula morta. Com o passar dos anos, a lipo foi melhorando. E aí o cirurgião plástico centrifuga esta gordura de várias formas diferentes e reutiliza esta gordura centrifugada no próprio paciente. Então você não tira a gordura e recoloca diretamente. Você tem que tirar a impureza do que não dá para utilizar no paciente e recolocar no paciente desta forma. A quantidade de volume de gordura que vai ser reutilizado depende da quantidade de gordura prévia, da qualidade da gordura e geralmente absorve em torno de 30% para 40% nas técnicas mais modernas e atuais. Tá bem? Então você tira a gordura através de uma maneira que não quebre tanto essas moléculas e reutiliza no mesmo paciente. Bom, fez a lipo, você vai usar uma malha, que é uma cinta, um modelador no corpo, podendo usar não placas, talas para poder deixar a pele mais rígida ou menos rígida, menos dobra, mais dobra, depende da experiência de cada cirurgião. E obviamente que o pós-operatório é primordial para cada pessoa. A quantidade de drenagem que vai ser feita, se vai usar dreno ou não, depende da experiência e da conduta de cada cirurgião. Combinado? Nós temos uma lipoaspiração chamada de lipo HD para definir melhor esta musculatura. Isso é um tópico para outro vídeo que eu vou contar para vocês depois. Mas eu também queria mostrar para vocês uma coisa interessante que eu acho muito legal mostrar para as pessoas. Gente, isto é uma cânula de lipoaspiração. Ela tem um cabo, ela é conectada aqui através de uma seringa ou através de um látex, que é uma mangueira, num aparelho que vai sugar, através de uma pressão negativa, a gordura através desses orifícios aqui. Então,
A quantidade de orifício, a fórmula de usar, cada cirurgião tem a sua preferência. Ah, doutor, mas o que é melhor ou pior? Gente, depende de cada cirurgião, da destreza de cada um. O segredo da lipoaspiração é você procurar um cirurgião experiente, que ele consiga manobrar melhor esse material para que ela seja feita com a segurança total que este procedimento exige. Combinado? Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, espero que vocês gostem e vai ter o vídeo de Lipo HD mais para frente. Abraço para vocês! Hoje vamos falar um tema super moderno, que chama-se preenchimento facial. Nós temos dois tipos de preenchimento. Ele é feito com ácido ou feito com gordura. Como é que é feito esse preenchimento? Gente, em primeiro lugar nós temos que saber qual a indicação do preenchimento. O preenchimento ele é indicado nas áreas onde você tem depressão para preencher aquela área. Dito isso, pode ser uma área de ruga, uma área de cicatriz, uma área de celulite, uma área de depressão por trauma. Então nós temos várias indicações. Não é só no rosto que se preenche alguma coisa. Nós podemos preencher bumbum, celulite, trauma, um monte de área. Nós temos o preenchimento feito principalmente na clínica, que é feito com ácido hialurônico. Existe basicamente 4 subtipos de ácido, que é essa substância aqui, ó. Ele vem numa seringuinha assim, e se vocês verem, ele foi muito forte. Ele tem um gel, ele é super coeso, então ele fica debaixo da pele. Ele hidrata a pele e preenche aquela área. Quando você usa o ácido, ele vai carregar a água para o local, ele puxa a água, dando uma hidratação maior para a área, como uma sensação de volume turgor, dá aquela pele mais saudável para as pessoas. É isso que faz o preenchimento com ácido hialurônico. A principal área de indicação é facial para fazer no consultório. Nós podemos preencher as áreas de depressões, região da olheira, a ruga que sobra após o botox, que é uma ruga, pode ficar uma ruga muito profunda, o sulco nasogeniano, o famoso bigode chinês, a região labial, que nós temos que dar tanto contorno como volume labial. Nós podemos fazer na região do mento para dar volume no queixo, na região perimandibular para dar o ângulo natural da face, que é este ângulo aqui que todo mundo procura. Então, nós temos várias indicações. Nós podemos usar no nariz, na rinomodelação. O ácido hialurônico é a principal arma que o cirurgião plástico tem para fazer uma harmonização facial. A quantidade de ácido vai depender de quantidade de área que você quer tratar. Quanto mais áreas, mais ampolas você vai gastar, mais caro fica o seu tratamento. Então, o cirurgião plástico, junto com você, vai escolher quais as áreas que você quer melhorar e se vale a pena ou não usar o ácido hialurônico para você ter essa indicação. Ele vai indicar o ácido de acordo com a área. Por que é tão importante saber esses sub-4 tipos que existem? Porque de acordo com a concentração de ácido e de como ele é feito no laboratório, ele vem cruzado. Então, quanto mais rede trabecular ele tiver, maior a sua durabilidade. O ácido pode durar de 3 meses até 1 ano e meio, 2 anos. Só que você não pode pegar um ácido super grosso e fazer no lábio ou na região de olheira, porque senão ele vai formar muitos nódulos ou dar uma reação muito intensa, porque quanto maior o cruzamento do ácido, maior a chance de ter uma resposta inflamatória mais intensa. Por isso que quando o ácido é muito grosso, mais firme, você usa em áreas mais profundas para dar volume. Por exemplo, você quer dar volume para a região da maçã do rosto, esta área aqui. Você vai usar um ácido mais intenso, com mais intensidade, para dar mais volume na área, para esse volume tracionar mais a pele e dar a sensação de lifting facial, fazendo uma harmonização completa. Então você usa o ácido para fazer a harmonização e vai indicando a densidade do produto de acordo com a área que você quer tratar. A densidade é maior também nesses ângulos faciais, onde você precisa dar mais volume, mais grosso o ácido é. Menos volume ou mais fina a área, mais fino o ácido vai ser. Quanto mais fino, menor a sua durabilidade. Isso é muito importante para saber o que é melhor indicado para cada pessoa. A durabilidade, como eu expliquei para vocês, varia dessa concentração do ácido para vocês entenderem. Bom,
Qual a contraindicação do ácido? O ácido hialurônico, ele não pode ser feito onde ele não tem indicação, que é a principal coisa. Mas também onde você tem critério de infecção local. Basicamente, se você tem uma espinha no local da aplicação ou está com algum processo inflamatório de dente na área onde você vai aplicar o produto, não é bom usar. Outra coisa muito importante é a diferença de botox e preenchimento. Botox é para rugas de expressão muscular, onde você faz a expressão, a ruga aparece. Preenchimento é para dar volume para uma área onde tem um sulco ou uma depressão. Então você não vai fazer o preenchimento onde tem uma ruga muito fina na testa, porque a ruga daqui é muscular. A ruga estática, o rosto em repouso, é tratada com preenchimento, resumidamente. A ruga que aparece na expressão é tratada com botox. Essa é a principal diferença das duas áreas. Qual o cuidado que tem? Dependendo da grossura do ácido, vamos dizer, da espessura do ácido, você vai ou não massagear esse ácido de acordo com a indicação do cirurgião. Então o cirurgião plástico pode ou não indicar massagem local após a aplicação para poder suavizar ou não o edema ou até as áreas roxas que podem surgir no corpo. É muito comum formar micronódulos após a aplicação. Por quê? Porque o ácido faz um processo inflamatório no local e ele vai durar esse nódulozinho de 2 até 14 dias. Não é muito visível, mas ele é palpável. Por isso que às vezes o cirurgião pede para massagear a área, dependendo, obviamente, da grossura, da espessura desse ácido que você vai ter. Não tem contraindicação de você cuidar em relação à atividade física. Você faz e sai do consultório e vai fazer o que você quiser. Só que se ficar roxo, tem que lembrar que não pode tomar sol. Combinado? E uma dica para finalizar. Existe o preenchimento com gordura. Esse preenchimento com gordura, para que ele serve? Primeiro, a durabilidade dele. O ácido tem uma durabilidade bem mais curta que a gordura. A gordura você centrifuga, você tira a gordura do paciente, pega uma centrífuga, centrifuga essa gordura e joga o que não presta fora. Fica gordura pura. Os trabalhos provam que essa centrifugação tem células tronco. Então você consegue, através dessas células tronco, elas regenerarem e formarem um tecido onde você foi aplicado. Por exemplo, melhorar o colágeno da pele, a hidratação. Essa é a principal vantagem da gordura. E a durabilidade. Porque o que você colocou vai absorver 30%, de média, o restante fica. Só que nem todo mundo pode fazer preenchimento com gordura na clínica. Por quê? Porque depende da área do preenchimento e da onde vai tirar essa gordura, o paciente precisa ser sedado para suportar o procedimento com anestesia local. Então é mais comum no ato cirúrgico, durante a cirurgia, o paciente falar: doutor, você vai tirar a gordura, pôr no meu bumbum? Prepara ela também, põe no meu rosto? Isso é super comum. É a área mais fácil de você tratar, o jeito mais fácil de você tratar o seu rosto associadamente numa cirurgia. Porque você é indolor, você vai estar dormindo, então é super tranquilo. Dá para fazer na clínica? Dá, mas depende da área, a quantidade de gordura, o que vai fazer para poder fazer isso na clínica. Combinado? Espero ter ajudado vocês com essa microaula sobre preenchimento. Abraço para vocês! Olá! Hoje vamos falar um assunto bem grave e que todo mundo tem que ficar bem ligado. O que é isso, Marcelo? Queimadura. Marcelo, por que cirurgião plástico trata queimadura? Na verdade, nós tratamos duas coisas importantes na queimadura. Tanto uma queimadura que aconteceu na hora, aquela queimadura aguda, como o tratamento crônico, que é onde principalmente o cirurgião plástico vai agir, tá bem? Para tratar as sequelas de uma queimadura. Basicamente, para vocês entenderem, nós temos 3 tipos de queimadura. Grau 1, grau 2 e grau 3. A grau 1, para vocês entenderem, é quando ela pega apenas a camada superficial da pele. A grau 2 é quando pega a epiderme e um pedaço da derme. Então ela aprofundou aqui, ó, até a metade das camadas que existem. E a grau 3 é quando ela comprometeu toda a camada da pele e chegou no tecido gorduroso. Pode chegar no tecido gorduroso, no músculo, no osso. Algumas pessoas relatam até grau 4 quando tem um comprometimento do osso, do músculo, mas isso depende da classificação utilizada de cada sociedade e de cada área que vai tratar. Tá bom? Mas basicamente é isso daqui. A queimadura tem várias classificações de relação à sua profundidade. Por quê? Porque, por exemplo, uma queimadura com água, ela causa basicamente uma queimadura grau 1 para grau 2.
Em compensação, uma queimadura elétrica é muito mais grave, porque é um ponto único de ação, então a profundidade é muito grande. Então às vezes fala, poxa, queimou só o dedinho, mas pode ter uma profundidade muito maior do que as pessoas imaginam. Então, não é porque a área de expansão é muito grande que ela é mais grave ou menos grave. O que nós dizemos sempre é que a queimadura, quando você tem uma pessoa queimada, o principal fator é não cobrir aquela área. Correr para um hospital para ver o tratamento agudo. O que vai ser feito para aquela pessoa naquela hora? Acabou o tratamento agudo, se for uma queimadura grau 1, o tratamento é bem simples. São pomadas, cuidados, tipo uma insolação. Grau 2 pode ter bolhas, então algumas técnicas falam para furar a bolha, outras não, depende do cirurgião que for tratar o seu caso. Já a grau 3, geralmente pode acontecer até que a gente tem que fazer um desbridamento local. O que é isso? A limpeza profunda desta lesão. Por isso a importância de levar para um médico avaliar na hora da queimadura e não cobrir, não ficar usando pasta de dente, pôr açúcar, sal, essas coisas todas na área, por favor, tá bom? Bom, se queimou, vamos supor que queimadura grau 1 geralmente não causa nenhuma sequela de cicatrização. A grau 2, o que pode acontecer é uma mancha basicamente na pele. Já a grau 3 pode evoluir com retrações maiores. Aí é necessário tratamento cirúrgico com o cirurgião plástico para avaliar o grau dessa queimadura e o tipo de tratamento que você vai ter. Nós temos vários tipos de tratamento para oferecer. Enxertos, nós podemos ter um tratamento com retalhos, com expansor, com prótese, então tratamentos diversos para vocês entenderem. Esse tratamento ele é feito de acordo com a sequela que a pessoa tem. O que a pessoa tem que ter em mente? O cirurgião plástico ele não vai avaliar muito bem a estética da área. Em primeiro lugar, a gente avalia a função. Vamos supor a pessoa queimou o pescoço e grudou o pescoço. Então, o que é melhor? Você ter o pescoço na função normal ou a pelezinha da cor normal, coladinha? Claro que a função é muito mais importante que a estética. Então, o cirurgião plástico sempre vai levar isso em consideração. Por que a gente fala isso? Porque às vezes as pessoas têm a função normal e se preocupam só com a estética. Gente, a primeira coisa é a função daquele órgão. A função da mão, do braço, do pescoço, do corpo. Depois a parte estética nas sequelas da queimadura, tá bom? Uma coisa muito importante que as pessoas não levam muito em consideração às vezes é a área da queimadura. Gente, quanto maior a área da queimadura, mais grave essa queimadura é. Vamos supor que você queimou com água o corpo inteiro. Pode correr para o hospital porque vai precisar de uma hidratação profunda, porque queimadura desidrata muito rápido o ser humano. Então, não é só porque queimou com uma coisa menos grave, que não é um óleo quente, uma área pequena, que você não tem que se preocupar. Quanto maior a abrangência, maior o risco a pessoa corre inclusive de vida. Então é muito importante ter noções gerais sobre queimadura para vocês avaliarem riscos e benefícios de cada tratamento. Então nós temos que lembrar de duas coisas importantes. Se queimou, corre para o médico. Depois do tratamento agudamente, para saber aquele tratamento clínico que foi necessário ou cirúrgico momentaneamente, depois vai avaliar as sequelas do que ela pode ter causado. Tá bom? Essa é a dica que eu dou para vocês e o mais importante, gente, é prevenção e cuidado. Cuidar onde as crianças colocam as mãos, evitar coisas quentes perto delas e os adultos não brincar com álcool, tá, gente? Por causa da pandemia é muito importante a gente avaliar aonde vai cuidar o álcool perto de fogo em casa, tá bom? Abraço para vocês! Olá, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre rinoplastia, uma cirurgia super moderna que cada vez mais está mais na cabeça de todo mundo. Claro que é uma brincadeira do trocadilho onde o nariz está, que é na região central da face. Gente, a cirurgia de rinoplastia, ela pode ser indicada tanto para quem tem nariz muito grande, como para quem tem um nariz pequeno. Ela pode ser indicada para quem tem a ponta caída, a ponta no lugar, a asa grande, a asa pequena. Então nós temos várias indicações de acordo com a queixa do paciente. É muito importante o paciente entender que não adianta pegar uma foto da internet, trazer para o cirurgião plástico e falar: doutor, faz esse nariz aqui que eu adorei. Não funciona bem assim.
Como é que o cirurgião plástico vai te avaliar? Em primeiro lugar, ele vai ver se o seu nariz tem muito dorso ou pouco dorso. Dorso é esta região aqui que determina se ele é alto ou baixo. Quando ele é alto, o cirurgião faz uma raspagem no dorso. Em compensação, ele pode ser afundado. O cirurgião tem que criar dorso daí, criar estrutura aqui, para que você fique com o nariz mais linear. Então a primeira coisa que o cirurgião plástico vai avaliar é o dorso nasal. Através disso, ele vai determinar o principal tratamento. Aí ele vai descendo para a ponta. Se a ponta é grande no lugar, se ela está caída, se ela é gordinha, grande. Gente, tem várias coisas para poder avaliar. A ponta ela é tratada diminuindo a cartilagem. Geralmente não basta fazer isso, porque com o passar dos anos a ponta tende a cair. O cirurgião plástico utiliza geralmente um pedaço do septo nasal, já vamos chegar no septo, para poder estruturar a ponta, criando uma estrutura, como se fosse uma estaca bem aqui. Então ele cria essa estrutura aqui, ó, para vocês entenderem, e deixa o nariz nivelado. Então ele faz o que? Ele cria uma estrutura. Vamos criar aqui, ele cria essa estrutura para deixar o nariz no lugar, fazendo com que, com o envelhecimento, a ponta tenha uma menor chance de cair. Combinado? Bom, então avalie o dorso, avalie a ponta e avalie a necessidade de criar estruturas cartilaginosas para isso. O cirurgião plástico tem algumas coisas a mais para fazer no nariz, como tratar a asa nasal ou a base óssea ou o septo nasal. Como funciona isso? Vamos pegar aqui outra imagem para vocês verem. Asa nasal. Então, na asa nasal, vocês viram como eu fiquei moderno agora? Então, como funciona? Vamos usar aqui uma asa nasal grande. O cirurgião plástico pode diminuir. Marcelo, como é que eu sei que ela está grande ou não? Através de medições, o cirurgião plástico vai medir a asa nasal. De acordo com a característica da face da pessoa, ele vai avaliar se está grande ou não. Ela geralmente, para vocês aprenderem, a asa nasal é do tamanho da abertura do olho ou menor. Então ele usa esta medida aqui, ó. Vamos usar esta medida aqui, ó. Olha como essa asa nasal aqui é grande. Usando o tamanho do olho. Então ela é maior, ele vai reduzir essa asa nasal. Ele vai levar em consideração a narina, esse orifício narinário. Então ele utiliza um instrumento assim para poder avaliar a narina e se tem desvio de septo ou não, para poder associar o tratamento cirúrgico. Então ele pode tratar tanto essas narinas grandes como também a base óssea. Marcelo, o que é base óssea que você chama? O nariz, para vocês entenderem, tem esta base aqui. Ela pode ser fina, como ela pode ser larga. Quanto mais larga a base óssea, aí maior a chance do cirurgião plástico ter que diminuir ela. Como é que diminui? Você faz uma raspagem desse osso e fecha essa base óssea. Você sabe quando a gente fala que vai quebrar o nariz? É exatamente isso que a gente faz nessa modelagem óssea. Muitas pessoas não entendem isso e na hora da consulta o cirurgião plástico explica. É quando esta estrutura é mais larga que a asa nasal. Aí o cirurgião plástico vai ter que fazer isso. Combinado? Então falamos para vocês do dorso, da ponta, da base óssea e da asa nasal. Para finalizar o septo, nós temos o septo nasal, que é uma estrutura de cartilagem dentro do nariz. O cirurgião plástico pode ou não mexer no septo. Quando o desvio é muito para trás e também mexe no osso do septo nasal, vai precisar de um colega otorrinolaringologista para operar junto. Quando o desvio é mais perto da ponta, o cirurgião plástico já costuma tratar isso, para vocês saberem essa pequena diferença. Combinado? Essa cirurgia, geralmente a rinoplastia, ela pode ser feita através de uma cicatriz dentro da narina, que é só aqui por dentro, ou na columela, que é quando você tem uma cicatriz aqui e por dentro do nariz. Esta cicatriz por fora e por dentro é chamada de rinoplastia aberta. Quando você tem a cicatriz apenas por dentro, é rinoplastia fechada. O cirurgião vai escolher de acordo com cada paciente o que é melhor para cada um. Gente, é coisa pra caramba, mas é assim mesmo.
A anestesia geralmente é anestesia geral. Mesmo tendo anestesia geral, o paciente pode fazer o esquema de hospital dia, operar de manhã e no final do dia estar em casa. Depende do cirurgião, do tempo cirúrgico e o que foi feito no seu nariz. Acabou a cirurgia. O cirurgião plástico pode utilizar esses tubinhos aqui, ó. Como funciona? Ele é colocado dentro da narina. Você respira através desse tubinho. Então não se faz mais aquele tampão nasal com gás, como era feito antigamente. Você usa essa estrutura aqui, ó, dentro do nariz e o paciente respira por aqui. É bem legal, super moderno e prático para o paciente poder usar. Além disso, você usa este curativo geralmente quando acaba a cirurgia no nariz, para poder deixar o nariz modelável. Isso daqui é amolecido e colocado na estrutura da base óssea do paciente. E depois de uma semana usando isso é retirado e é colocado apenas esta fita de micropore bege no dorso do paciente. Usando isso daqui, mais ou menos em torno de mais 7 dias. Então é 15 dias se você for ver com o curativo. 7 dias com esse de média e mais 7 com esse. Claro que depende de cada paciente, de cada cirurgião, para vocês entenderem. Combinado? Um detalhe extremamente importante. O resultado final de uma cirurgia de nariz é exatamente 1 ano. Marcelo, como assim? Todas as cirurgias plásticas levam em média de 6 a 8 meses. De média, podendo levar até mais tempo. O nariz é de 12 a 15 meses para poder ter todas as adaptações. O nariz, obviamente, fica mais bonito, mas leva mais tempo para ganhar a forma final. Espero ter tirado várias dúvidas de vocês e fiquem ligados porque logo mais vai ter mais vídeo para vocês. Abraços! Hoje vamos falar sobre Sculptra. Afinal de contas, o que é, para que serve, como funciona isso? Gente, Sculptra é o ácido polilático. Ele é da Galderma, eu não tenho nenhum fins lucrativos em relação a isso, eu só estou explicando porque é um produto único. Como assim? É a única empresa que conseguiu desenvolver o ácido polilático na forma que eles fizeram. Para que serve este produto? Basicamente para preenchimento e tratamento de pele. Qual a vantagem do Sculptra? Porque ele é o único produto específico para tratar pele, flacidez de pele. Ele não é uma cirurgia, gente, fique bem claro isso. Você não vai aplicar Sculptra impedindo a pessoa de fazer uma abdominoplastia, impedindo de tirar a pele de alguma área do rosto, mas ele vai dar um turgor melhor para a pele, uma firmeza maior, diminuindo o tempo e diminuindo as cicatrizes e diminuindo a chance de você fazer um procedimento cirúrgico precocemente. Quanto mais cedo você faz, menor chance de você fazer uma cirurgia precocemente, por exemplo, no rosto. Então, ele trata pele. Ele vem na forma de pó, condensado, tipo isso daqui. Então, você pega, dilui o Sculptra, geralmente de 24 a 48 horas antes da aplicação. Por exemplo, a paciente quer aplicar o produto na quarta-feira. O cirurgião plástico vai diluir ele segunda ou terça para poder aplicar. Porque a solução utilizada, soro fisiológico, ele tem que se materializar super bem com esse pó. Então, para ele diluir esse pó corretamente, leva em torno de 24 horas para poder ter uma boa harmonização, uma boa condensação dos dois produtos juntos, para poder utilizar ele melhor. A paciente vem no consultório. Como é que o cirurgião plástico vai indicar? Depende da área que ela quer tratar. Rosto, você vai utilizar para poder tratar basicamente a flacidez lateral ou preencher sulcos e regiões profundas, para dar basicamente esses ângulos faciais. Pode ser utilizado no mento, ângulo facial. Então o cirurgião plástico pode utilizar em várias áreas. Marcelo, além de tratar o rosto, aonde eu posso usar Sculptra? Gente, uma das principais indicações de Sculptra é no abdômen e no bumbum. Como assim? A pessoa tem flacidez de pele no abdômen e você malha bastante. Aí você quer melhorar aquela flacidezinha que não sumiu na musculação e não quer fazer uma abdominoplastia ou retirar pele com mini abdômen. Você vai fazer o quê? O Sculptra. Como funciona? Vem no consultório, o cirurgião plástico avalia o que precisa e vai indicar aquilo que você está se queixando para ele. Vamos lá.
paciente veio no consultório, quero tratar rosto e o corpo. Como funciona? Ele vai avaliar as áreas e indicar a quantidade de produto por área. Por exemplo, no rosto, em média, face lateral, direita e esquerda, este ângulo aqui, o cirurgião plástico vai gastar um frasco para os dois lados. Então, um frasco aqui e um frasco aqui. Pode ser utilizado no pescoço, vai mais um frasco. Na região cervical posterior, mais um frasco. No abdômen, depende da área. Por exemplo, na parte superior, um frasco e meio de média, mais um frasco e meio na parte inferior do abdômen. Bumbum, em média, 3 frascos para as duas áreas. Então, problema disso, quanto maior a área, maior o custo do procedimento, porque mais produto você vai gastar. Qual a vantagem do Sculptra? Durabilidade. Ele é o único produto que dura no mínimo 2 anos e meio para tratamento da pele. Então, se você pôr na ponta do lápis, o custo vai compensar a longo prazo se você avaliar bem com o seu cirurgião plástico. Uma das coisas que tem que ser avaliada sempre em consideração, não é feita apenas uma sessão. Você vai fazer no mínimo 2 e no máximo 4 sessões de média para tratar o seu caso, de acordo com a flacidez de pele que você tem e o turgor que vocês querem chegar junto naquela área. Então, lembrando, são várias áreas para tratar, quanto maior a área, maior o custo, e lembrando que vai ser feito mais de uma sessão para isso. Então, sentar, falar com o cirurgião, ver o custo para ver se vale a pena ou não, de acordo com o seu caso. Então, diluiu o produto 24, 48 horas antes, veio no consultório. O cirurgião plástico vai passar uma pomada anestésica, esperar um tempinho e vai fazer o ponto de anestesias locais. Aí vai aspirar o produto e vai utilizar ou agulha ou cânulas deste modelo para poder tratar aquela área específica. Lembrando que é um procedimento que o cirurgião plástico tem que manter todos os cuidados de asepsia no consultório, mas é um procedimento ambulatorial muito simples de ser feito, basicamente com quase nenhuma contraindicação. Marcelo, dói muito? Não, é totalmente suportável, dá para fazer de boa, uma dorzinha local, pode inchar a área sim, que é o edema, que é o inchaço da área após a aplicação e ficar um pouquinho dolorida nos primeiros 2 dias, tá bom? Nenhum cuidado muito específico, a não ser massagem local que é necessário para ter uma boa penetração do produto na pele. Gente, assim, ele é excelente, vale a pena fazer, tá bom? Eu faço em mim mesmo o Sculptra no rosto há mais ou menos uns 2, 3 anos que eu aplico em mim. Por quê? Para melhorar o turgor e o envelhecimento da pele. Afinal de contas, né? Eu também estou envelhecendo como todas vocês, tá bom? Espero ter orientado vocês corretamente, falando que o Sculptra tem várias indicações, várias áreas para tratar e é um produto super bem indicado pelo cirurgião plástico. Combinado? Abraço para vocês e fica a dica, hein? Sculptra, fala com ele. Hoje vamos falar um tópico muito diferente do normal, que é a torsoplastia. Mas, doutor Marcelo, o que é torsoplastia? Gente, torso é costas. Plastia é trabalhar essas costas de uma forma bem harmônica. Como se pode trabalhar mais costas? Através de uma lipoescultura, que você vai tirar a gordura de toda a costa da pessoa e reutilizar a gordura, geralmente no bumbum. Isso é uma lipoescultura para trabalhar as costas, trabalhar o torso do ser humano. Mas algumas pessoas, em raras exceções, têm flacidez de pele nessa área. Doutor, flacidez de pele? Como é que essa pele surge? A primeira coisa que vocês têm que saber é que a gente envelhece. Com o envelhecimento, esta pele da região da axila vai caindo sobre o sutiã. Isso cria-se uma flacidez. Algumas pessoas não malham, outras malham. Quem malha e cuida da alimentação acaba malhando as costas e tem menos flacidez de pele. A pele vai criando uma tonicidade melhor. Só que apenas o envelhecimento não dá tanta flacidez de pele assim, dá um envelhecimento natural da pele. Quem tem muita flacidez de pele nas costas é quem fez cirurgia bariátrica e quem perdeu muito peso naturalmente emagrecendo. Então lembra que quem faz cirurgia bariátrica, você está trocando uma doença que é a obesidade por alteração de pele. Algumas pessoas querem ou não tratar esta pele. Quando for tratar, vai precisar de cicatrizes.
Então, a flacidez nas costas não consegue ser tratada apenas com uma lipoescultura. Você vai precisar retirar esta pele. Quem perdeu muito peso de uma forma muito abrupta também pode ter flacidez de pele nas costas. Para ter menos flacidez, fica uma dica aqui, ó. Emagreça com parcimônia, perdendo peso gradualmente e fazendo atividade física. Não é que você não vai ter flacidez de pele, só que a flacidez de pele vai ser menor que o normal. Como é que vai avaliar se tem pele, se dá para lipar ou não? Faz uma consulta com o cirurgião plástico, ele vai lhe examinar. Examinou, indicou a cirurgia, ele vai te explicar como ela é feita. Vamos lá que eu vou usar aqui, ó, o iPad para mostrar para vocês. Então, a torsoplastia, ela é feita de duas formas basicamente para vocês entenderem. Nós temos a torsoplastia tradicional, que é onde é como se fosse uma abdominoplastia nas costas. Você tira a pele e faz uma cicatriz nesta área aqui, ó. Então, sai pele desta área, puxando para baixo, e esta pele perto da parte superior do bumbum para cima. Então, esta pele aqui, ó, vai diminuindo e fica com uma cicatriz única nesta região. É como se fosse uma abdominoplastia nas costas. Você também pode, para vocês entenderem melhor, você faz, cadê aqui? Você retira esta quantidade de pele, basicamente, para fazer a torsoplastia tradicional. Nós também podemos fazer a torsoplastia invertida, que é fazer a cicatriz para retirar esta pele desta área aqui, ó. Lembra? É só uma questão de raciocínio lógico. Como é que eu vou tirar a pele daqui de cima por aqui? É impossível. Então o cirurgião plástico vai indicar a torsoplastia invertida quando a flacidez é superior ou a torsoplastia tradicional quando a flacidez for na parte inferior das costas. Uma pergunta que todo mundo pergunta: Dr. Marcelo, eu posso associar as duas cicatrizes nessa área aqui? É seguro fazer esta cicatriz e esta cicatriz? Depende. Por quê? Você precisa ter circulação suficiente para nutrir essa cicatriz. Então não é comum fazer o corte aqui e o corte aqui, porque você pode não ter nutrição, que é vasos sanguíneos nutrindo. Imagina em vermelho aqui para vocês entenderem. Eu preciso de sangue aqui, aqui, aqui e aqui. Então você pode, com o corte aqui, você corta a nutrição desta área. Então vai depender somente daqui de cima e somente daqui de baixo. Então você pode não ter nutrição suficiente e dar alteração de necrose nessa área. Então o cirurgião plástico vai avaliar para ver o que é melhor para você de acordo com a flacidez de pele que você tem e se dá ou não para associar as duas cicatrizes. Então, um exemplo básico de torsoplastia invertida que você vai tirar, a cicatriz fica geralmente na marca do biquíni, e a tradicional, que você tira a pele tanto dos flancos como no pouco da região da flacidez do bumbum superior. Lembra que essa demarcação do excesso aqui, ó, você tira a pele da parte superior do bumbum associado, então dá um resultado estético bem legal, tá bom? Essa cirurgia você vai fazer no hospital, pode ou não ser necessário usar drenos no pós-operatório, vai ser necessário usar modeladores, como qualquer outra cirurgia, e fazer drenagem de pós-operatório, tá bom? É uma cirurgia muito pouco dolorosa, não te preocupe em relação a isso geralmente, e é geralmente uma anestesia geral, ou RAC ou peridural, de acordo com a posição da cicatriz que o cirurgião plástico vai fazer, tá bom? Um detalhe muito importante, não dá para associar torsoplastia tradicional com a abdominoplastia, que não tem posição para você ficar. Por quê? Na abdominoplastia você anda curvado, na torsoplastia você anda reta. Então não pode associar as duas juntas. Combinado? Algumas vezes você consegue fazer a torsoplastia invertida com a abdominoplastia, sim, mas as duas tradicionais é impossível. Combinado? Então é isso para vocês, é um tema diferente e espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre torsoplastia. Abraços!